Colossenses 1:15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo nos diz que Jesus Cristo criou o universo. Ele não apenas criou o universo, mas também controla o universo. Ele não apenas criou e controla o universo, mas também reivindica o universo. A sua palavra é a garantia e a confirmação de que todas as coisas foram criadas por ele e têm um propósito. Entretanto, não é isso que nossos filhos aprendem na escola, mas isso não muda o fato. Estamos lidando aqui com a origem definitiva do universo, e a ciência não pode explicar, porque a ciência não sabe nada sobre origens. O Dr. Asa Gray, já chamado de maior botânico da história da ciência americana, disse que o início está muito além do alcance da ciência, que se preocupa apenas em como as coisas funcionam e não tem nada a dizer sobre suas origens. Oliver Lodge, um cientista britânico premiado por suas contribuições à ciência, afirmou que as verdadeiras origens são inescrutáveis. Devemos admitir, como cientistas, que não sabemos nada sobre a verdadeira origem, nem mesmo de algo mais simples como uma pedra. Thomas Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, vivia sempre latindo atrás dos teólogos. Nunca teríamos ouvido falar da teoria de Darwin se não fosse por Huxley. Huxley foi um homem que viu imenso potencial na teoria da evolução como uma hipótese de trabalho para o ateísmo, uma forma de explicar o universo sem envolver ou ser incomodado por Deus. No final de sua vida, no entanto, Huxley foi um pouco mais honesto. Ele disse: a investigação científica é totalmente incompetente para explicar a verdadeira origem do universo. A ciência não sabe nada sobre origens. Aqui está um exemplo para ilustrar a limitação da ciência em relação à origem do universo. Suponhamos que tivéssemos aqui um relógio com pêndulo. Então chega um cientista que nunca tinha visto antes um relógio de pêndulo. Imagine que ele está muito interessado e faz algumas medições, observa o balanço do pêndulo e como ele está relacionado ao movimento dos ponteiros. Então ele chega a uma equação. Com essa equação ele pode dizer exatamente o momento em que o pêndulo estará no futuro e também pode até dizer o momento exato em que ele deixará de balançar. Depois de testar sua equação e achado ela precisa, ele decide que quer investigar o passado. Ele quer saber agora o que aconteceu antes do pêndulo entrar em cena e particularmente como tudo começou. Bom, no começo se vê que as respostas fazem sentido. E quanto mais volta no passado, maior era o balanço do pêndulo. Mas ele descobre que se voltar muito para trás, as respostas não farão mais sentido. Pois se ele voltar muito, realmente chega a um ponto onde o pêndulo estava balançando em duas direções ao mesmo tempo. O cientista conclui que é um absurdo. Ele também chega à conclusão de que o que está acontecendo agora não explica como começou. O cientista pode explicar as leis que agora governam o balanço desse pêndulo, mas essas leis não explicam como tudo começou. Algo bem diferente do que está acontecendo agora deve ter acontecido para que começasse o funcionamento. Mas o que aconteceu, o cientista não sabe. Ele pode inventar uma teoria. Ele pode dizer: acho que foi isso que aconteceu, e acho que deve ter acontecido em tal época. Mas cientificamente ele nunca poderá dizer com certeza. Porque, na verdade, a única maneira de falar com autoridade sobre como tudo começou seria se alguém que estava lá quando aconteceu lhe contasse. Em outras palavras, entenda, esse tipo de informação não se consegue por um processo de raciocínio científico, mas através de um processo de revelação. E, portanto, assim também é com a origem do universo. Podemos medir as leis que agora governam, que regem o universo material, mas essas leis não explicam como tudo começou.
De fato, algo bem diferente do que está acontecendo agora deve ter acontecido no começo de tudo. Mas o que foi, um cientista humano não sabe. Ele pode dar um palpite. Ele pode dizer: eu acho que foi assim que começou, e eu acho que foi em tal época que começou. Mas na realidade ele não sabe. Humanamente não há maneira de saber, pois esse tipo de informação não se consegue através de um processo de raciocínio, mas de um processo de revelação. A única maneira de sabermos como tudo começou é se alguém que estava lá quando aconteceu nos contar. A única maneira de sabermos como tudo começou é por meio da revelação divina. O Espírito Santo estava lá. E o Espírito Santo, que estava presente no início de tudo, nos diz que Jesus Cristo criou o universo. Não há cientista neste planeta que possa contradizer essa afirmação com termos científicos. Quando um cientista fala sobre a origem do universo, ele não fala como um cientista, ele fala como um filósofo, porque não pode fornecer uma explicação definitiva. Então, na verdade, ele estaria dizendo: isso é o que eu penso. Pois se ele for honesto, ele admitirá que o que ele está pensando hoje não é o que ele pensava há 10 anos atrás. E o que ele está pensando hoje provavelmente não será o mesmo que ele estará pensando daqui a 10 anos. Então ele não pode falar sobre a origem do universo. A ciência não sabe nada sobre origens. Portanto, estamos em uma posição perfeitamente segura quando insistimos que Jesus Cristo criou o universo. Esse é um conceito tremendo sobre o Senhor Jesus. Porque o problema de muitas pessoas é o conceito, o entendimento muito limitado sobre Cristo. Muitos, quando pensam nele, imaginam que foi apenas uma figura histórica, que existiu apenas no passado, há mais de 2000 anos atrás, em um país estrangeiro. Mas não é somente isso. Isso não é toda a verdade. A verdade é que o eterno Filho de Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, encarnou-se em carne humana e viveu fisicamente aqui na terra cerca de 33 anos. Ele morreu, ressuscitou, vive eternamente, é autoexistente, segunda pessoa da Trindade e Criador do universo. O universo em que vivemos é muito complexo. Ninguém pode saber tudo o que há para saber, nem mesmo sobre sua própria área de especialidade. Muito menos pode saber tudo sobre o que existe para saber, mas já lhe ocorreu que nosso Senhor Jesus Cristo conhece todas as leis que a ciência descobriu e também conhece todas as leis que ainda não foram descobertas pela ciência. E ele conhece essas leis não porque as investigou, mas porque ele as inventou. Kepler, um famoso astrônomo de gerações passadas, após uma série de experimentos que desvendavam os segredos da astronomia, disse: ó Deus Todo-Poderoso, estou pensando os teus pensamentos depois de ti. Isso é tudo o que podemos fazer. O universo é tremendamente complexo. A mente por trás do universo é a mente de um gênio onisciente, a mente de Jesus Cristo. Além de complexo, o universo é imensamente vasto. Nos dizem, por exemplo, que existem cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, que seria apenas o nosso quintal no espaço. No entanto, os astrônomos afirmam que existem mais de 100 milhões de outras galáxias no universo observável, além da nossa. Porém, Einstein aparece e sugere que o universo observável é apenas uma fração minúscula de todo o universo teórico. Não é de admirar que Sir James Jeans, um astrônomo britânico, tenha dito que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias do mundo. E a minha Bíblia me diz que Jesus criou todas elas. Paulo também nos lembra que Jesus controla o universo. Ele diz que todas as coisas subsistem por ele. Por ele, tudo se mantém unido. Por que o centro do átomo, que contém prótons carregados positivamente, não se desintegra, já que a lei de Coulomb diz que cargas iguais se repelem? Se você tentar unir dois polos positivos de um ímã, eles se repelem. Pelo mesmo princípio, o núcleo do átomo deveria se desintegrar.
E muitos não sabem porque isso não acontece, mas eu sei. Eu sei o que mantém tudo unido. O que mantém tudo unido é o poder de Jesus. E Ele não apenas criou o universo, mas Ele também controla o universo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e por Ele tudo se mantém. Você já parou para pensar no Sol? O Sol está perdendo peso por radiação a uma taxa incrível de 4,2 milhões de toneladas por segundo. É uma estrela incrivelmente quente, constantemente convertendo hidrogênio em hélio a temperaturas inimagináveis. Mas alguém ajustou o termostato para que o nosso pequeno planeta nunca fique muito quente nem muito frio, mantendo a temperatura média certa para sustentar a vida. A vida, como a conhecemos neste planeta, só pode existir em uma faixa muito estreita de temperatura. Se ficasse muito quente por um longo tempo, todo o planeta se tornaria um deserto como o Saara. Se ficasse muito frio por um longo tempo, todo o planeta seria como o Ártico. Mas isso não acontece porque o termostato foi ajustado para manter a temperatura certa para sustentar a vida. E quem ajustou o termostato? O nome dele é Jesus. Ele não apenas criou o universo, mas ele também controla o universo. João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também João, lembrando-se daqueles anos maravilhosos quando jovem, caminhou com Jesus às margens do lago da Galileia, disse: "E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Um dia, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele entrou no barco de Simão Pedro e pediu para se afastar um pouco da margem. Ao se afastarem da margem, Jesus, cansado, deitou-se na proa do barco e adormeceu sobre um travesseiro. Isso evidencia sua humanidade, pois ele, como qualquer outra pessoa, ficou cansado e adormeceu. Este é o único momento registrado nos evangelhos em que observamos Jesus dormindo. Então, de repente, uma grande tempestade se abateu sobre o lago. Simão Pedro e os discípulos estavam apavorados, pois o barco estava cheio de água, e normalmente um barco cheio de água afunda, mas aquele barco não afundou. Porque nenhuma água tempestuosa poderia afundar o barco em que está o mestre dos oceanos, dos mares e dos céus. Mesmo com o barco cheio de água e em meio à tempestade, Simão Pedro e os discípulos foram até Jesus para acordá-lo, porque a tempestade não incomodava Jesus nem um pouco. Ele continuava dormindo. Assustados, acordaram Jesus e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" Então Jesus se levantou, ouviu o vento uivante, olhou para as ondas agitadas e disse: "Acalme-se, fique quieto." E instantaneamente houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram maravilhados e disseram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Ele controla o universo. Ele não apenas criou o universo, mas também controla o universo. Jesus também reivindica o universo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele reivindica cada estrela no espaço, cada grão de poeira cósmica. Tudo pertence a Ele, é dele. Este mundo é dele. Em Apocalipse capítulos 4 e 5, observamos o Senhor Jesus entrando no centro do palco da eternidade e se tornando o foco de tudo. Foi proclamado com voz forte: "Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?" Não foi proclamado quem estava disposto, mas quem é digno. Podemos dizer que os selos são títulos de propriedade. São a autoridade e o controle sobre os eventos futuros e o plano divino para a criação, não apenas uma questão de disposição. Se fosse quem está disposto, teria havido uma corrida desenfreada. O livro representa o plano de Deus para a redenção e o governo final do mundo. A ausência de alguém digno para cumprir essa tarefa causou um grande desespero a João, porque isso indicava que o plano de Deus poderia não ser realizado. João estava lá e, de repente,
os altos salões do céu foram abalados por um lamento. Os anjos já tinham visto muitas lágrimas na terra, mas nunca haviam visto lágrimas no céu. Eles viram João chorando, pois entre todos os que viveram neste planeta, não havia ninguém digno de quebrar os selos e abrir o livro. Nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem mesmo Davi, nem Daniel, nem Pedro, Tiago ou João. Ninguém. João disse, e eu chorava muito. Mas então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, Jesus. Onde mais ele estaria? Ele sempre está no centro de tudo. Observe que o Senhor Jesus vai até o trono, estende sua mão perfurada e toma posse daquilo que é legitimamente seu, o livro, símbolo de sua autoridade sobre toda a criação, para reivindicar o direito sobre o universo que lhe pertence plenamente. Você já se perguntou o que Jesus responderia se aquele que está no trono perguntasse: por que tu és digno e tem o direito de quebrar os selos e abrir o livro? Eu sei o que ele responderia. Eu sou digno por direito de criação, pois por mim todas as coisas foram feitas, e sem mim nada do que foi feito se faria. Eu sou digno por direito do Calvário, porque eu dei a minha vida pela redenção e comprei com o meu sangue. Eu sou digno por direito de vitória, pois conquistei sobre o pecado e a morte e ressuscitei ao 3º dia, triunfando sobre eles. Eu sou digno por direito de conquista, porque estou agora assentado à direita do Pai, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Voltarei com poder e grande glória para cumprir minha vitória final, estabelecendo plenamente meu domínio sobre todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É dele. Ele criou o universo. Ele controla o universo. Ele reivindica o universo. Jesus Cristo criou você. Que pensamento incrível! Você já parou para pensar sobre isso? Você não teve absolutamente nenhuma escolha nas circunstâncias do seu nascimento. Ninguém lhe perguntou se você gostaria de nascer. Ninguém lhe perguntou se você gostaria de nascer em uma família pobre ou rica. Ninguém lhe perguntou se gostaria de nascer nos Estados Unidos ou em outro país. Ninguém lhe perguntou. Ninguém lhe perguntou se você gostaria de nascer neste século ou em outro. Ninguém lhe perguntou nada. Jesus Cristo criou você. Ele sabe tudo sobre você. Ele lhe fez e ele lhe reivindica. Como Salvador e Senhor, Ele tem todo o direito de governar teu coração e tua mente. Ele nos reivindica. Não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados por alto preço. Pertencemos a Ele. Ele nos reivindica e Ele tem autoridade e soberania sobre nossas vidas. Se alguém aqui nesta manhã ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, saiba que Ele tem autoridade, soberania sobre você. Isso significa que você não tem a última palavra, mas Ele tem. Sim, você pode dizer, eu aceito ou eu não aceito quando o Evangelho lhe é apresentado. Você pode dizer, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Ou pode dizer, eu não quero aceitar e efetivamente pedir ao Senhor Jesus, fique longe de mim. Deixe-me seguir meu próprio caminho. A decisão é sua, mas lembre-se que você não tem a última palavra. Ele tem. E o que vai acontecer é que um dia Ele simplesmente lhe dirá, você não quis me aceitar como seu Senhor e Salvador, então vamos fazer do seu jeito. Fique sem mim para sempre. Jesus Cristo criou o universo. Ele controla o universo. Ele reivindica o universo.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.